A inauguração da nova sede da Euronews, em Lyon Confluence, celebrou-se com uma entrevista política a Didier Reynders, vice-primeiro-ministro da Bélgica e ministro federal dos Negócios Estrangeiros, Comércio e Assuntos Europeus. Uma entrevista conduzida por Sophie Desjardins. Didier Reynders tem uma longa carreira política, foi ministro das Finanças em 1999 e preparou a transição para o euro. Que olhar sobre a moeda única 15 anos depois valeu a pena? Sim, creio que é uma moeda que reforçou verdadeiramente a posição da Europa a nível internacional. Por exemplo, no setor industrial, depois do euro, a Airbus ganhou competitividade em relação à Boeing, simplesmente porque podemos negociar os contratos em euros, podemos trabalhar nas grandes exportações em euros. Evidentemente que a vida foi facilitada num grande número de empresas na zona euro e para as jovens gerações tornou-se a sua moeda. É um dos últimos sonhos europeus realizados. É preciso, por isso, sonhar outros sonhos. Mas entre os que nunca quiseram entrar e ameaçam sair, ainda há bolsas de resistência à ideia de base. Constatamos que o euro se aguenta porque, antes de tudo, reforçámos os instrumentos. O Banco Central Europeu tem agora o controle dos bancos e a crise bancária passou por eles, mas assistimos a uma evolução. Em 1999, quando comecei como Ministro das Finanças, éramos 15 na União Europeia. Mantive-me no departamento uma dúzia de anos, mas hoje somos 19 na zona euro. Se há 15 anos tivéssemos dito que essa passagem se faria a este ritmo, ninguém acreditava e vai progredir. E a saída da Grécia da zona euro é provável? É possível se os gregos o desejarem. Por que não ter uma Europa de escolhas feita pelo seu povo? Há algum tempo sobre a questão respondeu que a saída causaria danos. Não digo que será simples se a Grécia sair da zona euro, desejo que o Reino Unido se mantenha na União, mas não podemos ir contra as suas escolhas se elas forem claras, definitivas, de diferentes populações, de diferentes países. Se esse for o caso, temos meios para gerir uma crise destas. O receio de há alguns anos era que a saída induzisse uma reflexão sobre a Espanha, Portugal e talvez outros. Esse é o receio. Apesar de termos meios de ação mais fortes, o meu desejo é que dediquemos umas horas e uns dias nas próximas semanas para chegarmos a acordo com a Grécia. É muito simples, podemos dar tempo à Grécia. A Grécia, quanto a mim, pode tomar o tempo necessário para honrar a dívida. Podemos mesmo diminuir suficientemente as taxas de juros, pois ganhamos sempre dinheiro com os empréstimos que os Estados europeus concedem à Grécia. Mas o governo deve comprometer-se a fazer o caminho nesse sentido. Movimentos como o Syriza na Grécia e Podemos em Espanha afetam o cenário político e demonstram uma certa rejeição de algumas europeias. Leva-os a sério? Sim, é verdade, porque é um desenvolvimento a que assistimos em muitos países, principalmente no sul da Europa, naqueles que sofreram mais. Compreendo a afirmação de correntes políticas que reivindicam alternativas, mas não é necessariamente uma rejeição da Europa. Na verdade, eles dizem que querem uma Europa mais social, diferente. Uma Europa diferente é algo que podemos debater. Não partilho necessariamente os pontos de vista dessas formações, mas posso entender o debate político sobre as orientações políticas. Gostava que compreendessem que na Grécia e nos outros países, a mudança da política nacional cabe apenas ao governo, a Atenas. Esperamos apenas que o governo grego nos diga: aqui estão as medidas que vamos tomar. Se um partido quer aumentar os impostos aos ricos e eles o fizerem, são os gregos que decidem. Não sou favorável ao programa do partido agora no governo, mas se têm opções, que as façam. No Reino Unido, onde David Cameron foi reeleito, está prometido um referendo sobre a possível saída da União Europeia. É bluff? É sempre arriscado porque, no caso de consultas populares ou referendos, nunca se sabe como vão os eleitores decidir. Dito isto, é uma questão legítima que o resto da Europa deve aceitar e colocar também. Como devem ser distribuídas as competências na Europa? A que nível pode gerar-se matéria para a Europa e até que ponto pode fazê-lo um município ou uma região? Terá efeitos? Alguns assuntos, como a defesa e a segurança, devem ser geridos apenas ao mais alto nível europeu, mas partilho a ideia de que há muita coisa a fazer
em termos de participação e competências a nível local e regional. Então, quais são as concessões que se podem fazer a Câmara? Qual é o limite? A linha vermelha é a que impede cada país de trabalhar para os próprios interesses e escolhas. A decisão tem de ser europeia. Devemos manter o método comunitário. Desde os ataques contra o Charlie Hebdo, em França, a Europa vive sob a ameaça do terrorismo. Lidera o debate sobre a cooperação contra o terrorismo. Há desenvolvimentos? Já foram tomadas algumas medidas urgentes, nomeadamente na segurança e intercâmbio de informações, o que nos permite acompanhar mais eficazmente a circulação de terroristas estrangeiros. Mas os serviços de informação não se enquadram nas competências da União Europeia. Não, é a Bélgica que coordena a luta contra o terrorismo e Gilles de Kerchove queixa-se frequentemente. Não há coordenação com os serviços de informação. E pode ser eficaz? Há progressos. Vou agora em visita à Interpol, em Lyon, pois em questões policiais é com a Interpol que trocamos informações. É eficaz. De qualquer lugar do mundo, a prioridade é intensificar a cooperação. Estou sempre a repeti-lo. Quando se trata de dados dos passageiros aéreos, surpreendeu-me que não os dessem por serem da vida privada, nome, origem e destino. Estão em jogo vidas humanas. Ocorrem dramas como os do voo da Germanwings Barcelona-Düsseldorf e como ministro e nos 2 minutos seguintes fui imediatamente contactado para dizer se havia belgas a bordo. Mas como posso eu saber se há proteção de dados? Em caso de acidente, todos concordam com a necessidade de ter acesso aos dados para lutar contra o terrorismo. Não faz sentido. Sobre imigração, o drama dos imigrantes ilegais está a afetar cada vez mais a opinião pública. A ideia de cotas para quem pede asilo é apenas uma boa ideia? Temos de mostrar uma maior solidariedade a nível europeu, especialmente em relação ao asilo. É um direito a ser respeitado. Devemos acolher os que são perseguidos. Em comparação, a imigração por motivos económicos, devido à extrema pobreza, deve ser travada com ações, principalmente nos países de origem, com a ajuda ao desenvolvimento. Repete-se há vários anos. Diz-se o mesmo há vários anos, mas não se faz o suficiente. Temos de fazer compreender às nossas populações que, se não fizermos por solidariedade, ao menos que o façamos por interesse. Interessa-nos que as pessoas não queiram fugir à miséria nos seus países. E há que lutar contra os traficantes. Não gosto de estabelecer cota, mas se partilharmos o esforço, podemos dar as boas-vindas em conjunto a essas pessoas. E se não as soubermos acolher, ou se elas não quiserem ir para determinado país, que possamos repartir os encargos em termos financeiros. Didier Reynders, je vous remercie beaucoup. Je vous en prie. Merci.